Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar aqui com você nessa segunda-feira de carnaval. Muita gente aí espalhada por esse Brasil, brincando a maior festa popular do mundo. E como o Vasco comanda as nossas vidas, estamos por aqui para poder trocar uma ideia com você. E quero trazer um tema hoje que eu tenho certeza que muita gente está imaginando o que possa estar acontecendo. Mas hoje, antes de eu começar a minha resenha, eu quero lembrar sempre que estamos aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui embaixo, no primeiro link fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro, usa a palavra AVE+, e você tem a possibilidade aí de dobrar a sua primeira entrada nas apostas na 1xBet. Se você colocar R$50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar aí R$100, a 1xBet coloca mais 100. Até o valor máximo de R$1.530. Lembrando que essa dobra da 1xBet, óbvio, não é um valor para saque. É um valor para você fazer apostas dentro desse universo gigantesco que a 1xBet traz para você. Então, meus amigos, quem pensa em aposta, pensa na 1xBet e é parceira aqui do nosso canal AVE+, e também do canal Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor, o Vasco se prepara para o confronto da próxima quarta-feira contra o Fluminense. E hoje eu não quero trazer nada sobre bola rolando. No final só, vou trazer uma reflexão aqui sobre o Emiliano Dias e o Ramon Dias sobre reforços no Vasco. Mas hoje meu tema principal aqui é sobre a associação do Vasco, principalmente na pessoa do Pedrinho. O Pedrinho, eu acredito que desde que o Roberto Dinamite foi eleito lá no Vasco, lá atrás, seja aí o presidente que, antes de começar o seu mandato, com maior aprovação. Eu até faço uma afirmação ousada. Eu acho que nem o Roberto Dinamite tinha tanto apoio do torcedor, porque o Dinamite ainda brigava com o Eurico Miranda, que internamente era muito forte no Vasco. E o Pedrinho, na eleição, não tinha ninguém com um apelo do Eurico para brigar aí nessa disputa. E o Pedrinho acabou abrindo mão da sua carreira profissional. Primeiro, uma carreira profissional dentro de campo, que foi um jogador de um nível absurdo. E caso não viessem aí as contusões, eu tenho certeza que seria um jogador da mais alta prateleira do futebol brasileiro e até mundial. Foi uma pena que naquela tarde de domingo, no jogo contra o Cruzeiro, o zagueiro Jean deu aquela entrada. Foi mais uma força desproporcional do que maldade, porque acabou acertando a bola, mas pela força que veio o jogador. Lembrando que o Pedrinho iria se apresentar na seleção brasileira naquela segunda-feira, ou seja, interrompeu aí uma carreira promissora desse jogador. Acabou rodando por alguns clubes, tendo sucesso em alguns, em outros nem tanto, enfim. Depois o Pedrinho sai, se prepara para ser um comentarista. E eu vou dizer para você, como um analista, como um comentarista, eu sinto muita falta do Pedrinho, agora muita mesmo, porque eu aprendia muito com os comentários do Pedrinho. Principalmente pela questão tática, técnica, o entendimento do jogo que o Pedrinho tinha e também a forma humanizada com que o Pedrinho comentava futebol. Talvez ele, por ter ficado do outro lado do balcão, tenha esse entendimento que, além do jogador, existe uma esposa, filhos, pai, mãe, porque eu vejo muita gente comentando futebol, desdenhando do profissional de uma maneira pejorativa. E o Pedrinho, sempre que ele teve o microfone em suas mãos, ele sabia fazer uma crítica ao jogador sem que isso atingisse a sua honra. E nos dias de hoje isso está cada vez mais difícil. Então eu tenho muito o Pedrinho como uma referência para comentar aí e falar de futebol para você aqui no AVE+, e também no Atenção Vascaínos. E nos últimos dias, eu, em duas oportunidades, para quem segue o Pedrinho aí nas suas redes sociais, ele fez alguns comentários e eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada agora. O primeiro deles já faz mais ou menos aí uma semana, quando ele fala que grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Um enigma que ele colocou ali, principalmente por essa relação
turbulenta que existe entre SAF e associação. E não é de agora, é um bom tempo. E no último final de semana, o Pedrinho coloca de novo nas suas redes sociais, no sábado, que ele estava trabalhando em São Januário, e depois ele fez outra postagem, que é essa que vocês estão vendo aí, quando ele fala que o silêncio fala. Olha só, torcedor, eu acho que isso aí não tá legal, essa relação. E no News da última sexta-feira, o Flávio deixa claro que o Pedrinho está esperando o momento de visitar o CT, de conversar com o Emiliano, de conversar com o Ramon, de fazer parte desse processo aí da estrutura da Vasco SAF. E eu confesso a você que, num primeiro momento, eu fiquei até admirado, porque eu não consigo entender, talvez porque eu seja uma pessoa que não consiga ver dificuldade muito nas coisas. Eu tento dar praticidade às coisas. Porque a partir da hora que você é sócio de qualquer empreendimento na sua vida, se você tem uma padaria e você tem 30% dessa padaria e tem uma outra pessoa que tem 70% dessa padaria, em que momento você precisa esperar uma movimentação de quem tem 70% para você visitar essa padaria, para você atravessar o balcão da padaria, para você ir lá observar o processo que os pães estão sendo produzidos, os bolos, enfim, tudo aquilo que tem dentro de uma padaria. Então, isso aqui, eu já começo a ficar intrigado com isso. Por que o Pedrinho tem que esperar o momento de ir lá no CT, conversar com o Ramon, conversar com o Emiliano? Porque eu fico imaginando assim, vamos partir do princípio que o Vasco não tivesse um diretor executivo depois da saída do Paulo Brax. E vamos partir do princípio que o Alexandre Matos não tivesse sido contratado, que o eleito para essa função, que o contratado, fosse o Pedrinho. Eu acho que não teria, mesmo ele sem experiência para esse cargo. Eu acho que a aprovação do Pedrinho para ser um executivo de futebol do Vasco seria gigantesca. Seria igual ao Alexandre Matos foi, sabe? Por tudo aquilo que todo mundo tem o entendimento que o Pedrinho entende de futebol. Então, eu não consigo conceber que um cara com a bagagem do Pedrinho dentro de campo, com a leitura de jogo do Pedrinho, seja preterido na hora de discutir ações para o futebol do Vasco. Realmente isso aqui, ó, na minha cabeça, eu não consigo entender. E quando o Pedrinho vai para as redes sociais e começa a colocar que tem batalha, grandes guerreiros, que o silêncio fala, cara, isso começa na cabeça do vascaíno a criar 1000 teorias. E olha que se tem coisa que o torcedor vascaíno, no decorrer dos últimos anos, tem a capacidade de fazer, é criar teorias. Porque esse clube acontecem coisas dentro e fora de campo que nenhum outro clube no Brasil e no mundo acontece. Então, eu reclamo muito, e nós do Atenção Vascaínos, principalmente o Flávio, bate muito nessa tecla, que a SAF comunica mal, que a SAF tem dificuldade para comunicar. Então eu vou fazer um apelo aqui ao Pedrinho, que é meu ídolo, que olha, o Pedrinho, eu tenho certeza que vai desenvolver um bom trabalho à frente do Vasco. Não só por ele, pela equipe dele. Eu acho que ele está muito bem assessorado e preparado para desempenhar essa função. Se eu pudesse aqui dar um conselho ao Pedrinho, Pedrinho, você está começando agora e eu tenho certeza que milagre não existe. Vai ter muito trabalho e vai ter muitas batalhas que você vai ter que enfrentar à frente do Vasco. Agora, o conselho que eu te dou, Pedrinho, comunica melhor. Não entra nessa de dar recado pelas redes sociais que o torcedor vascaíno fica muito aflito. Porque quando você fala em batalha, eu tenho o direito de ter a interpretação que é uma batalha contra a SAF. Porque naquele momento ali que você posta aquilo ali, tem o ruído de como que o Vasco vai fazer para contratar novos jogadores, que a SAF não está aprovando alguns nomes que o Alexandre Matos indica. Então, sabe, esse ruído não tá legal. Ou convoca uma coletiva e já começa a colocar para o torcedor o que você está fazendo, como está a relação com a SAF, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vascaíno está ao lado do Pedrinho, que ele sabe que o que corre aqui nas veias do Pedrinho é amor pelo Vasco, é título pelo Vasco. Se a galera observar aqui atrás, nesses quadros, Pedrinho tá ali agachado ou tá ali em pé, porque ele quer troféus na galeria do Vasco.
O Pedrinho não é da galera da planilha, da galera do extrato bancário, da galera que vai se alegrar com venda de jogadores. O Pedrinho quer um Vasco forte. Então, Pedrinho, não sei se esse vídeo em algum momento pode chegar até você ou não, mas se eu pudesse dar um conselho, ou se alguém que estiver assistindo esse vídeo puder falar isso, Pedrinho, comunica melhor, já deixa claro para o torcedor as suas ações, como que está essa relação com a SAF, e se é verdade que você está com dificuldade de conversar com a comissão, com as pessoas que comandam o futebol hoje, isso é um completo absurdo. E eles que tenham a humildade, porque a maioria deles que comandam o futebol do Vasco hoje, principalmente da empresa norte-americana, não entendem absolutamente, a gente já sabe. Então que tenham a humildade de deixar quem entende de futebol poder fazer parte desse processo. Eu tenho certeza absoluta, em qualquer outro clube do mundo, um cara igual o Pedrinho estaria inserido no meio daquilo que envolve a formação de um elenco, de um plantel e tudo aquilo que a gente precisa para fazer um Vasco vitorioso. Beleza, torcedor? Esse é meu recado hoje por aqui. Por favor, like. Gostou, like. Não gostou, dislike. Deixe seu comentário. E eu tenho certeza, você, torcedor, tem grupos de WhatsApp de vascaíno. Faça o seguinte, terminou de ver o vídeo, compartilha, joga nos seus grupos. Olha aqui, ó, o que vocês acham dessa resenha aqui do Faísca? Ele tá certo, ele tá errado? O Pedrinho tem que falar? O Pedrinho tem que continuar com esses enigmas? Enfim, eu quero a resposta do torcedor vascaíno, que é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. A gente se encontra aqui agora novamente, eu, na quarta-feira, no pré-jogo contra a equipe do Fluminense, lá no Maracanã, um jogão aí que o Vasco está envolvido. Beleza, galera? Um abraço e até quarta-feira. Valeu!